Eu acho que nós estamos ao vivo. Estamos ao vivo. Gente, nós vamos recomeçar a nossa live. Bem, por problemas técnicos, então nós vamos começar. Tivemos uns probleminhas técnicos, então vamos, né, professora? Vamos começar. Bem, saudações aqui da Finlândia, saudações de acordo com a hora do dia. Bom dia, boa tarde, boa noite, professora, tudo bem? Tudo bem, Helena, contigo. Tudo muito bem. Então, bem, meu nome é Helena Noto, eu sou coordenadora pedagógica do IGR Helsinki. Hoje nós estamos dando início às nossas atividades. Nós estamos na nossa primeira semana cultural do IGR Helsinki, com a primeira edição do Espaço Vivo. Estamos de volta esse ano com a primeira edição do Espaço Vivo, que é uma série de debates, bate-papos, entrevistas, palestras sobre língua portuguesa e literatura brasileira com professores, especialistas, acadêmicos, os professores da rede. Aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de assistir às edições anteriores poderão acessar o nosso canal no YouTube com um novo nome, IGR Helsinki. E hoje, na nossa primeira edição, nós temos a presença da professora Patrícia Oliveira Lucas, da Universidade Federal do Piauí, que fará uma apresentação intitulada Do Global ao Local, conversando sobre materiais didáticos na área de PLE. Bem, a professora Patrícia Oliveira Lucas é mestre em Linguística Aplicada, é doutora em Linguística pela UFSCar, com estágio na Universidade de Michigan, nos Estados Unidos. Docente da Universidade Federal do Piauí e é atual coordenadora dos cursos de letras estrangeiras na mesma instituição. Entre seus interesses de pesquisa na área de língua adicional, destacam-se análise, avaliação e desenvolvimento de materiais didáticos de e para línguas estrangeiras, formação de professores de línguas estrangeiras, ensino e aprendizagem de português como língua estrangeira, em diversos contextos educacionais. Bem, falando sobre a live de hoje, né, falando sobre a apresentação, os materiais didáticos são uma parte fundamental dos processos que envolvem tanto o ensino quanto a aprendizagem. E falar sobre tais recursos pedagógicos é algo importante quando trabalhamos com línguas estrangeiras. Nessa nossa conversa, a professora irá abordar os tipos de materiais didáticos e também levar considerações os contextos educacionais e os aprendizes, levando em consideração, né, os contextos educacionais e os aprendizes. Bem, eu começo essa apresentação citando Mendes, 2011, quando reflete sobre o desafio na elaboração dos materiais didáticos. Ela diz assim: a busca pelo equilíbrio entre a teoria e prática, entre o desejo e a realização, e entre o ideal e o factível, tem sido a principal meta daqueles imbuídos na tarefa de ensinar língua. Portanto, agora eu dou a palavra à professora Patrícia Lucas e agradecer mais uma vez a sua presença nesse espaço. Com você, agora. Obrigada a você, Helena, pelo convite. É um grande prazer poder encontrar você assim, né? E falar sobre algo que me é muito valioso, como eu sempre digo, que é material didático. E para uma pessoa como você, que eu sei do trabalho, do engajamento e de tudo que você faz pela língua portuguesa, assim, né? O quanto você tem amor, assim, pelo que você faz mesmo. Isso é muito notório. E eu vou fazer aqui, né, uma conversa falando um pouco sobre material didático. Material didático é um tema muito importante nas pesquisas, né? Eu digo que parece que por um tempo as pessoas falaram um pouco menos, mas hoje ele
Hoje eu vejo mais, da época que eu fiz doutorado para agora, eu já vejo as pessoas pesquisando mais, teoricamente mesmo, sobre material didático, porque a gente precisa entender as faces, né, do material, para a gente poder ver como que ele, na prática, funciona. Então, o título que eu coloquei ali, do global ao local, conversando sobre materiais didáticos na área de português e língua estrangeira aí, tá? Então, a minha filiação, que é a Universidade Federal do Piauí, pode ir passando, viu, Helena? Pode Tá. ir subindo aí. Agora está funcionando. Sim, agora vai, tá indo. Aí, olha, ao centro, né, que eu estou vinculada, ao Centro de Ciências Humanas e Letras, sou a coordenadora do curso, como a Helena falou, de Letras Estrangeiras. Sim, por Pode passar. seguir, sim. E aí eu fiz um roteirinho da apresentação, né, falar sobre materiais didáticos, as definições dos tipos, os desafios no desenvolvimento dos materiais, o lado invisível dos materiais didáticos, eu sempre acho isso muito importante, porque ele linka com a questão da formação de professores e as reflexões, né? Ou mesmo, se, não trabalho com formação, mas eu tenho aluno, então você é professor, a reflexão, ela tem sempre que guiar a nossa prática, né? Então, vou comentar um pouco sobre isso. E aí, na sequência, esse podemos pular, né? Era Sim, um quiz que eu fiz ali. Tem o código, mas depois, se alguém tá. quiser, pode me mandar o e-mail também. Então, essa parte um, né? Os materiais didáticos, as definições e os tipos aí, né? Pode seguir, né? É uma única parte, na verdade. O que é um material didático, né? Então, essa é sempre a primeira pergunta. Atualmente, eu dou uma disciplina na Universidade Federal do Piauí, que é a Oficina de Material Didático, e essa é a primeira pergunta que eu faço para o aluno na disciplina: o que é um material didático? Né? Ou é a primeira coisa que a gente pergunta. Se eu perguntasse a você, Helena, qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando a gente fala material didático? Um objeto, um instrumento, o que seria? Um guia, né? Para mim, o material é um guia. O guia ou um livro, né? São coisas que aparecem muito. O guia também aparece muito quando Muito, é essa um pergunta é livro feita. guia, é o Sim, suporte. sim, é um apoio, é um É, recurso, é muita coisa, né? sim, O sim. interessante é que a gente sempre pense nessa pergunta, não vinculando material didático apenas a livro didático. Porque muita gente pensa que material didático é resumo de livro didático. Não é. O livro didático é sim um material, mas ele não é o único material. A gente pode ter, por exemplo, objetos, o ventilador, uma bolsa, uma caneta, tudo isso pode servir como material didático também. Então, é importante para que o professor entenda, ou quem usa material, que você tem que ir além daquilo que você tem, né? Aí eu trouxe duas citações na sequência para falar sobre o que é material didático, que eu gosto bastante, que é uma do Harwood, que ele fala que é um termo usado, né, para englobar aí tanto os textos quanto as tarefas que usam se relacionam com língua, aqueles textos que são apresentados para o aprendiz, seja em forma de papel, seja em áudio, formato visual, ou exercícios e atividades que estão ao redor ali daquele texto, né? Essa é uma citação do Harwood, que eu gosto muito de ler as coisas que ele escreve sobre material didático, né? O Nigel Harwood. E a próxima citação é do Tomlinson, que também é muito usado, né, quando a gente fala de material didático. Então, ele diz que material didático é tudo aquilo que pode ser usado para facilitar o aprendizado de uma língua. Sim. E aí você pode ter, né, os livros, os vídeos, aqueles livros para leitura, os flashcards, os jogos, os sites e as interações aí, né, que a gente pode fazer com o telefone. Vejam que é um texto de 2012, né? Ou seja, tem 11 anos esse texto aí. E essa questão do uso dos telefones como material didático, ela ainda encontra resistência em alguns contextos, né? Tem professor que acha que, imagine que eu vou deixar o aluno ficar usando o celular em sala de aula, mas parece que quanto mais a gente proíbe, mais a gente cria aquela situação, né, de deixar difícil. Ao passo em que, se você prepara alguma atividade usando o celular, fazendo com que os alunos possam interagir, você pode ter resultados muito positivos na prática mesmo, né?
Então, essas são as duas citações que eu trago ali, que eu acho que elas definem bem o que é material. Pode seguir, Helena. Tá. Estou curiosa Aí eu... para... ali, né? Sim, Fala, pode fala. falar, pode Eu falar. estou curiosa para essa questão do global, do local, Uhum. que eu estou E ela curiosa. e ela é importante mesmo, assim, né? A gente saber essas nomenclaturas, porque isso guia muito, inclusive, o nosso próprio processo Sim, como quem desenvolve material didático. o contexto, né? Dá o contexto. Exatamente. Exatamente. Então, algumas questões centrais que eu tenho no trabalho, né, do doutorado de 2016 é que material didático há diferentes denominações para eles, há diferentes especificidades e há diferentes tipos. Então, na sequência, eu vou mostrar ali um pouco, né, do que eu tenho ali, ó. Então, o livro didático é o número 1 em audiência. Perguntou o que é material didático? É livro didático. Aí você fala às vezes, mas e um vídeo, né? Eu lembro quando eu estava coletando dados e eu tive assim como resposta, e um áudio pode ser um material didático, mas nunca vai substituir um livro. Então é muito daquela crença, aquela cultura que a gente tem, de que a gente tem que ter um material e que a gente tem que usar. E a ideia do material consumível, ela também é muito importante, porque às vezes em alguns institutos de idiomas, principalmente em contexto onde você paga pelo ensino, às vezes eu falo para os pais, eles ficam, nossa, mas o livro tem 200 páginas, até agora o professor só usou 20. Eu digo, mas como é que está a interação? Não, meu filho está falando, está gostando. Eu falei, então a gente tem que aprender a olhar para outros lugares, né? Porque o Uhum. material didático consumível não significa que ele tem 200 páginas e você precisa usar as 200 para você poder ter um retorno para a prática. A gente não pode olhar para material didático dessa forma, Com né? certeza. Aí, pode seguir, vamos continuar ali, ó. As diferentes especificidades, né? Então, eu posso ter um material didático para me preparar para uma prova de proficiência, eu posso ter um material didático para treinamento online, eu posso ter um material didático para um curso profissionalizante. Então, cada especificidade é o que vai guiar como eu desenvolvo ou o que eu tenho de material didático. Por que que isso é importante? Porque, às vezes, a pessoa ela quer se preparar para uma prova de proficiência, ela precisa entender aquela prova. E o material precisa estar voltado para aquela realidade. Então, não vai surtir efeito você usar um material que ele sirva para qualquer coisa, porque ele vai acabar não servindo para nada nesse contexto. E isso, Helena, é muito importante também, eu falo, porque quem trabalha com curso específico e desenvolve material específico acaba tendo um custo mais elevado para cobrar por esse curso também, né? Porque quando você tem que desenvolver ali, eu preciso preparar alguém para uma entrevista de trabalho. Então, o seu material todo vai estar focado para a Tem que estar entrevista de voltado trabalho. para aquilo, né? E dá muito trabalho para o professor fazer material didático, né? Então, isso precisa ser valorizado. Uhum. Posso ir? Pode sim. Uhum. Ali eu tenho agora diferentes tipos, né? Então, eu tenho material global, eu tenho material local e eu tenho material localizado. Agora vamos lá. Sim, então, o primeiro que nós vamos ver é o material global ali. Uhum. Posso ir? Pode? Pode. O material global eu trouxe de novo ali, né? O novo Avenida Brasil 3 ali, porque o que é um material global? É aquele material didático desenvolvido em larga escala. O público-alvo é geralmente aprendizes de uma língua estrangeira, estudando essa língua em qualquer parte do mundo. Então, eu tenho, por exemplo, o novo Avenida Brasil, ele foi, está sendo usado no Japão, na Coreia, na Finlândia, na Itália. Então, ele está sendo usado em vários países do mundo para pessoas que querem aprender o português. Uhum. Então, ele não tem especificidade, ele não é um material feito para um público específico, mas ele é feito para qualquer público. Uhum. Ficou clara essa noção do que é o material Sim, global? sim, 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 sim. Mas que
mesmo sendo em larga escala, mesmo ele não tendo as suas especificidades, ele é possível, claro, de usá-lo, né? Com Só que ele não certeza. vai ter, não vai focar em determinados contextos, mas é claro que é possível, né? Tanto é que o Exatamente. Avenida Não, Brasil é conhecido né, por todos, né? sim, com certeza. E outra coisa, Helena, importante, foi bom você mencionar isso, é que nenhum material didático, nem aquele material didático que a gente desenvolve, ele está livre de erros. Ele Ah, está sim. livre de todo o material didático. Ele pode ter sido produzido pela melhor editora do mercado, ainda assim, na prática, ele vai ser um material que ele vai precisar de adaptação. E aí, dentro do processo de adaptação, a gente tem reestrutura, reescrita, deleção, adição, né? Isso é para uma outra conversa. Às vezes, quando eu Sim, dou curso para os professores para ensinar sobre desenvolvimento de material didático, a gente trabalha, porque aí é importante. Mas para essa nossa conversa hoje, eu não vou entrar nesse lugar. claro, claro, É claro. importante saber sobre isso, né? Vamos Uhum. ver agora, então, o que é o material localizado. Organizado. O localizado seria um novo Avenida Brasil para finlandeses. Então, Aham. eu pego um material didático global e eu faço adaptação nele, Ah, tá. para que ele se torne compatível com o conhecimento de mundo daqueles aprendizes Com a que estão realidade. procurando um objetivo específico para o ensino Entendi. proposto. Tá. Então, por que a gente não descarta o material global? Porque a gente pode transformar ele no material localizado. Eu vou Uhum. manter a estrutura, eu mantenho o esqueleto dele, mas às vezes, vamos supor que eu tenho uma unidade falando sobre café da manhã. Então, para eu ensinar sobre o café da manhã do brasileiro, mas vamos imaginar que eu tenho um grupo de finlandeses e que o conhecimento deles de língua ainda é muito pouco. Então, eu vou ter que usar algo que seja um pouco mais comum para a cultura deles num primeiro momento, para que Certo. depois eu faça essa transposição A e ponte. leve eles para olhar a outra parte que eu tenho, né? Então, esse seria o material localizado. Tá. Hum. Não fazia ideia mesmo desse conceito, né? Dessa transposição do global para o localizado, né? Sim, é porque Interessante isso. quando eu estava estudando, né, assim, no doutorado que eu fui ler mais, tem dois autores que eu gosto muito, né, que é o Lopes Barrios e a Villanueva de Debate, que eles falam muito sobre esses conceitos, né, e eu, assim, demorei bastante para conseguir chegar numa ideia deles, né, e Uhum. daí, com a ajuda, claro, da minha orientadora na época e do professor Nelson Viana também, que conversava muito comigo nos bastidores, assim, né, no desenvolvimento da minha tese. Aí eu falei, então fica bom, né, se você colocar assim como exemplo. Mas na minha cabeça, Helena, num primeiro momento, eu achava que o localizado era aquele desenvolvido do zero, sabe? Para um público específico. Eu acho que por conta dessa terminologia mesmo, localizado, né? Quando a gente tem uma coisa mais localizada, mas não ele é a adaptação da versão global. Agora, no próximo slide, que aí a gente chega no local, e aí eu trouxe como exemplo esse Oi Doutor, que foi um material que a gente desenvolveu para o módulo de imersão para o programa Mais Médicos para o Brasil. Então, foi um material didático desenvolvido pelo professor Nelson Viana, por mim, e pela professora Tabata Quintana, né? Esse material local, ele é um material didático desenvolvido especificamente por um país ou região, para atender às necessidades e interesses de seu público-alvo, devendo considerar a realidade de mundo dos aprendizes. Então, a gente desenvolveu esse material que ia ser utilizado por médicos num contexto brasileiro e que precisava de especificidades que a gente teria aqui nesse contexto. Então, Entendi. esse é o material local. Tá, Sem sombra específico. de... sim, ele é super específico. Então, vamos supor que você tem aí na Finlândia um grupo de adolescentes de 15 a 18 anos, adolescente, né? Se não for, estou errando aqui. Mas vamos supor que você tem um público ali de adolescentes de 15 a 18 anos e que eles vão fazer uma viagem para o Brasil para representar a Finlândia no karatê.
Nem sei se certo. tem karatê na Finlândia, Sim, mas vamos aham, supor. Então, o que que você, quem vai desenvolver o material didático tem que desenvolver um material local, porque ele tem que contemplar coisas muito específicas. Então, eu vou trabalhar o léxico da luta, aquilo que eu vou precisar, o vocabulário de apresentação, o que ele precisa entender do que o outro vai falar. Então, é um material local. Sem sombra de dúvidas, o material local ele é o mais difícil de ser desenvolvido, sim, sim. porque ele envolve muita criatividade, ele demanda muito tempo para você fazer. Então, ele, por ter muita especificidade, ele é muito custoso para o professor. Hum. Mas, em contrapartida, ele, num primeiro momento, é muito significativo para o aprendiz. E eficaz também, porque Sim, né, não filtra muito com o contexto, exatamente. né? É. Exatamente. Então, ele tem essa característica, né? Agora, quais são algumas críticas que às vezes as pessoas fazem ao material local? É que o local impede o aprendiz de expandir para outros contextos. Então, ele impede o aprendiz, por exemplo, de ver coisas mais assim cosmopolitas, às vezes, que eu vou ter no material global. Certo. Mas é o que eu sempre digo para os professores, né? Quando eu dou curso dizendo para a gente fazer o desenvolvimento do material, você não pode, você não deve privar o aluno de nada. Mas você começar com o material local para você chegar no material global é uma estratégia interessante. Ah, Porque sim. nesse primeiro momento é como se você estivesse motivando o aluno para aprender aquilo, como se você estivesse fazendo com que ele, nossa, olha, né, eu vou chegar nesse lugar. Essa disciplina que eu estou dando para os meus alunos agora, uma das tarefas deles é desenvolver material didático. Então, nós Hum. estamos fazendo a proposta de um material que usa tanto português quanto inglês, para ser um material complementar para ser distribuído na rede municipal de Teresina. Nossa. Então, é uma proposta assim, e os alunos, eu vejo que eles estão assim, ao mesmo tempo que eles gostam, eles têm dificuldade. E Sim. cada aluno está assimilando dentro do momento. Tem um grupo que eles estão desenvolvendo, o tema deles é sobre transporte. E eles estão fazendo uma unidade muito ligada com lógico-matemático. Então, está muito interessante o material, muito bom, assim, Mas, porque linkam com a ideia, e é muito legal ver esse crescimento do aluno, sabe, Helena? Eu gosto muito. sim, claro. Mas pensando, você disse que a princípio você partiria do material local para o global, né? Para dar essa Sim. amplitude do conhecimento. Mas agora me veio assim na cabeça, não seria interessante você dar amplitude, né? O conhecimento geral, né? No caso do básico para iniciante, vamos pensar em um curso para Uhum. iniciante, né? Dar uma amplitude, um conhecimento geral e depois ir funilando ali, filtrando, exatamente até chegar vamos dizer assim, ao ponto que de um material local, sabe? Do global Uhum. e a um Sim, material específico. Porque aí ele já teria previamente um conhecimento, uma gama de vocabulário, vamos dizer assim, para ele se sentir, até mesmo a parte gramatical, vamos usar dessa uhum. maneira, para ele ter uma segurança, para depois, quando chegar essa parte do conteúdo mais específico, ele se sentir mais confortável para assimilar. Não sei, me veio isso na cabeça. O que você Sim. acha? Assim, eu sempre falo que eu gosto muito da ideia, quando você citou ali um exemplo, né, do aprendiz, vamos pensar o nível básico ali da língua. Sim, Eu sempre acho interessante que, no começo, o que vai fazer o aluno se interessar pela língua, eu acho que é a segurança e a motivação. certo. Então, quando eu começo com material local, eu tenho condição de pegar e dosar muito a questão, por exemplo, do nível da língua. Hum, Eu consigo fazer um material didático que ele vai estar próximo, num primeiro momento, da realidade do meu aprendiz. Quando eu uhum. estava coletando dados do doutorado, eu entrevistei uma professora e eu sempre me lembro desse exemplo. Aqui no Brasil tem uma loja que ela tem como símbolo a Estátua da Liberdade.
Não sei se você Aham. conhece a loja, Helena. Não. Mas ela tem como símbolo, eu não vou dizer porque, né, por causa de propaganda, não sei se, enfim, depois, mas depois eu mando para você. E essa professora, quando ela estava trabalhando essa unidade no livro didático, o aluno, quando ele abriu, ele falou: professora, finalmente alguma coisa que eu conheço. Olha aqui a cidade, a nossa Ah, cidade, olha ali a estátua nossa sim, aqui. sim. Faz Só que sentido, não faz era, sentido. mas não era a estátua da loja, era a estátua da Liberdade em Nova York. Então, a estátua da Liberdade em Nova York, ela tem aquela ideia global. A gente vai Certo. chegar até lá. Mas se de repente eu falar, olha, isso aqui foi usado, é uma alusão, e aí também eu trabalho com a ideia, no material didático que eu tô desenvolvendo com os alunos, né? Na verdade, eles estão desenvolvendo, eu só faço a parte de orientar e guiar e etc. A nossa pós-atividade, ela sempre ela tá linkada com a ideia das metodologias ativas, que é Uhum. fazer com que o aluno procure sobre a temática que a gente está trabalhando. Então, é como se você deixasse para o aluno uma tarefa, entendeu? Entendi. Agora, o movimento do global para o local também é possível, Helena. Ele Sim, não é excluído, ele é possível. Eu sempre digo que depende muito da sua realidade e do seu contexto. certo. Porque se o seu contexto permitir, se a sua realidade permitir, você achar que aquela inversão é interessante, ela também é válida. É, claro. Então, depende muito aí, né? Do Ótimo. seu contexto mesmo. Agora, Certo. pode seguir, deixa eu ver o que tem na sequência. Ali, né? Sempre a gente deve se perguntar que tipo de atividade que eu quero desenvolver, quais são os recursos disponíveis que eu tenho, quem é meu público-alvo, como é que eu seleciono esse material, ele é feito sob medida, né? Aquela ideia do tailor-made, ou ele é um material mais comercial? Então, tudo isso eu tenho que pensar quando eu desenvolvo um material didático. Tudo Certo. isso eu tenho que pensar. Aí, pode seguir, Helena. Eu fiz aqui, né, ó, o desenvolvimento de material didático. Aí eu fiquei pensando, eu falei, bom, vamos supor que eu fosse dar uma aula para alunos finlandeses em nível inicial de língua portuguesa, eu teria que pegar alguma coisa para mostrar para eles para fazer. Aí, quem teve dificuldade fui eu, porque eu cheguei na página, não entendo absolutamente nada, mas é uma página de um supermercado. Por que que eu infiro que é um supermercado ali? Primeiro, porque eu coloquei em inglês a busca, né? Mas aí Supermarket. apareceu isso. Mas aí apareceu a busca e eu vejo. Mas vamos supor que eu tivesse que preparar para um aluno que tem muito pouco nível de língua portuguesa um material em que eu fosse ensinar, por exemplo, sobre as frutas. Aí eu falei, bom, eu vou colocar para ele a página, primeiro que vai ser para ele do material e vou investigar. Aí pode seguir. Aí a Uhum. próxima página, eu cheguei onde ali, ó. Eu falei assim, eu vi umas palavras, eu falei, bananite, não é assim que pronuncia com certeza, né? Não. Sim, mas eu falei assim, mas olha, a escrita dela é próximo da escrita da língua portuguesa. Uhum. Então eu vou clicar ali, aí chegou aqui para mim, ó. Ali chegou Chiquita banana, né? E depois chegou Uhum. outro tipo de banana. Eu falei assim, eu não entendo, mas são bananas diferentes. Por quê? Porque muda o nome e muda o preço também. Então, Uhum. isso já seria um ponto de partida para mim, para eu desenvolver um material, eu espelharia esse material com os tipos de bananas que a gente tem no Brasil. Então, eu tenho Entendi. banana ouro, eu tenho banana prata, eu tenho banana nanica, eu tenho banana maçã. Tudo isso já vai servindo o quê? Para eu compor aquele léxico do meu aluno. Claro, partindo da realidade dele, né? Exatamente. E quando eu falo a ideia das metodologias ativas, que é, por exemplo, a estratégia da sala de aula invertida, seria para pegar, por exemplo, essa página e eu vou distribuir uma fruta para cada aluno e eles vão fazer uma pesquisa de como é que eu escrevo, como é que eu pronuncio essa fruta no português. Como é que eu Uhum. compro no supermercado? Então, a partir daí, eu vou desenvolvendo material didático. E eu falo que essa é a beleza do material didático. É você começar de um ponto e, de repente, você chegar numa unidade, numa aula toda. Sim.
e você fazer isso assim, sabe? Uhum. E eu acho, e é o que eu gosto muito no material Gostei didático. bastante dessa técnica, hein? E funciona, Helena, e funciona muito na prática, assim, sabe? Você levando eles para os lugares, fazer ampliação lexical é sempre muito bacana. Eu Sim, gosto muito assim, sim. né? Posso E aí, passar? né? Sim, pode passar, pode passar. E aí, o que que a gente tem que pensar quando a gente está desenvolvendo material didático? Nós temos uma mudança de paradigma. Então, não adianta você ter um material, só aquele material papel. Não vai funcionar. A gente precisa ter outros recursos, outras estratégias. Sim. Celular, tem que ter vídeo, tem que ter computador, tem que usar o próprio aluno como recurso, né? Porque antes a gente transmitia conhecimento, mas agora a gente aprende com o aluno. Pode Aprende. passar, Helena, É esses uma aí são... troca, né? É uma troca Exatamente, diária com eles, né? exatamente. E a gente tem que estar nós temos que estar preparados para essa inovação da tecnologia, Muito acompanhar bem. exatamente para produzir também, né? Para mostrar para eles também, né? Sim, e eu digo assim, sabe? E a gente pode ir passando. E a gente sempre aprende muito com o aluno, porque eu tenho os grupos, né, com os meus alunos de WhatsApp, e às vezes eu escrevo um texto super longo explicando as coisas para eles, e às vezes eles dão aquele reply com ponto. Aí a primeira vez que eu vi aquele ponto, eu falei, meu Deus, que falta de educação. Colocar um ponto nas minhas coisas, mas não, o ponto significa outra coisa, entendeu? Então, assim, a gente sempre, né? Eu falo assim, eu me atualizo muito com os meus Tem que ser alunos. exatamente, Me atualizo muito com eles, assim, aprendo muito com eles, assim, e eu não tenho vergonha de dizer não sei, eu não consigo, eu quero aprender. com E ali, certeza. ó, a questão da autonomia também, né? Ela é importante. A gente precisa ensinar autonomia para o aprendiz. Ele não aprende a ser autônomo sozinho. A gente precisa ensinar autonomia na aprendizagem também. E a gente precisa ensinar autonomia na construção desses conhecimentos. E tudo isso perpassa pelo material didático. Pode seguir, viu, Helena? Uhum. Pode seguir ali. Aí eu trago um pouco dessa ideia das aprendizagens mesmo, né? Mesmo. Quando a gente vai desenvolver o material didático, se eu quero fazer um material didático que ele seja só baseado em tarefas de grupo, ou que ele seja baseado só em projetos, ou que ele seja baseado só em problemas, eu também lembro das metodologias ativas aí, porque elas são Certo. importantes para você pensar nelas como espelho do material que você desenvolve. Pode Uhum. seguir, Helena. Pode seguir. Aí é só mesmo mais para ilustrar. A sala de aula invertida, que é a estratégia que eu comentei, né? Pode seguir, Helena, que está na sequência. Né? Quais são os conceitos fundamentais? É você substituir, por exemplo, aquela aula super expositiva, às vezes que tem professor que acha que a aula expositiva é o que vai servir para o aluno, que vai trazer o conteúdo, e não é. Para a gente fazer o quê? Uma antecipação. Olha, então nós vimos na aula sobre transportes. Vocês vão procurar quais são os transportes usados com maior frequência no Reino Unido, quais são os transportes mais baratos no Japão, quais são os transportes mais utilizados por pessoas idosas na Finlândia. Então, aí você faz com que o aluno participe da construção daquele material também, né? Que é o que esses meus alunos estão fazendo na disciplina agora. E está muito bacana o que eles estão desenvolvendo. Pode seguir, Helena, por Depois favor. você compartilha com a Sim, gente o a hora que resultado. tiver pronto, sim, com certeza. Uhum. Aí, de onde a gente veio para onde a gente vai, né? Ali, aquela aula, como eu disse, né? O professor a todo tempo, o centro é o professor, não. O aluno agora, ele pode ser o responsável pelo próprio conhecimento dele. E é importante entender isso no material didático também. Pode seguir, daí agora eu chego ali na parte do material mesmo, né? Mas isso que você falou, que isso se dá também através do material didático, Sim, mas o professor ele tem que estar muito bem preparado para como sim, guiar aquele material didático, com né? certeza. Como que não é simplesmente ler o enunciado, faça o exercício e acabou, mas às vezes um exercício muito simples ele pode se tornar um exercício que tem um rendimento, que tem um Exatamente. resultado positivo, mas é a forma
como é que se dá aquilo, né? Como é que o professor passa. Agora, só abrindo rapidamente um parênteses, essa Claro. questão da exposição do professor, né? O professor como centro. A gente sabe que depois da pandemia, na pandemia e depois, né, o quanto hoje as pessoas dão aula online, né? E aí esse é um problema para a questão do professor, que ele acaba sendo o centro das atenções, por causa do tipo de dinâmica. Tudo bem que você tem várias ferramentas, né, online, mas você acaba sendo o centro ali. Você tem muito mais uma aula expositiva, né? Você pode ter um bom material, mas você acaba tendo aquela aula, às vezes até maçante, porque você falando e ele ali do outro lado, você tentando puxar o aluno, tentando enriquecer aquele exercício, aquele material, mas o quanto isso é difícil, né? Sim. Você acaba sendo o centro ali. Parece, às vezes, um monólogo. Às vezes, eu acho que eu estou no monólogo, ainda mais quando as câmeras estão fechadas, você parece que está no monólogo, de uma certa forma. Sim. Mas realmente, de qualquer maneira, cabe muito ao professor essa condução, né? A turma pode ser até uma turma apática, mas o professor tem que estar ali e saber que o material ele é dinâmico a todo tempo. O material ele pode mudar, ele pode mudar o perfil do exercício, pode mudar de acordo com o grupo que você está dando aula. O mesmo exercício. Então, um material dinâmico na sua mão. Ele pode ser estático no papel, né? Mas ele é dinâmico na sua mão, Sim. né? Eu sempre falo muito isso, Helena, que todo material didático, ele é, por natureza, estático. Sim. Mas é a forma como você desenvolve, sim. É a sua metodologia, é o que você leva para aquela sala de aula que faz com que o material se torne algo diferente na prática. Diferente. E diferente também com base no contexto dos alunos. Você pode... Exatamente. É o mesmo exercício, mas o grupo é diferente. Então, ele vai acabar sendo diferente, o resultado vai ser diferente, né? Com certeza. E eu falo que essa diversidade, ela é importante, né? Sim. Ela é importante porque, por exemplo, né, esse slide que eu tenho aí do material didático. Antigamente, nas aulas de leitura, você leva um texto, pede os alunos, eles vão ler, vamos fazer algumas questões e tal. Eu não consigo mais ter esse aluno em sala de aula. Como você falou, que a aula ela fica muito maçante. Sim. Então, sempre vai depender, claro, da disciplina que você tem. Mas quando eu tenho, por exemplo, uma determinada disciplina que eu dou aula para o aluno, e eu vejo que ela é uma disciplina que ela é um pouco mais teórica, eu sempre divido os alunos em grupos antes, e eu sempre peço que para eles, dentro dos grupos, façam 2 grupos, em que um grupo vai ser responsável por formular 3 questões. Estou dando um exemplo de uma dinâmica. Certo. O outro grupo vai responder, porque depois, quando chega na apresentação, eles estão com o texto inteiro, só que dividido por partes, e aí o aluno ele pega e ele faz o quê? Ali os grupos. Eles vão falar sobre a temática. Então, tem mais interação, porque daí não fica só comigo. Né? É a oportunidade para eles também, porque é muito difícil para o aluno ficar o tempo todo concentrado só no professor. Aquele professor que ele gosta de ser o centro, eu falo que ele não dá uma aula, ele dá uma palestra, né? Não interage, assim, então o tempo inteiro falando, não dá. Mas, Patrícia, eu vou ser muito sincera. Hoje em dia está bem difícil de você estimular um pouco, estimular o teu aluno quando ele... Você não pode obrigá-lo a estar com a câmera exposta. E ali você acaba... o que te passa na cabeça? Eu vou dar minha aula, eu vou ser o centro ali das atenções, alguém vai ter que me escutar, eles estão me escutando, né? Mas é muito... Ainda mais língua, da aula de língua estrangeira, né? Ele quer te escutar. E tem outra coisa, ele quer te escutar, né? Ele quer escutar você falando o tempo todo, que ele quer aprender, ele quer entender, né? A ideia dele é ir para a aula e entender o que você está falando, né? Ainda mais a professora fala o carioquês, sabe?
essas especificidades, né? Sim, Estou dando um exemplo, o meu exemplo, mas é claro, sim. interessante, mas não tem como, às vezes, você não se Não, expor demais, entendeu? não tem. Isso é É, um fato mesmo. Eu é. lembro quando eu estava fazendo o doutorado, o período do sanduíche, e eu estava assistindo uma aula do professor Donald Freeman, né? Eu tive assim, foi uma oportunidade para mim, eu falo que é aquela coisa de uma vez na vida, assim, né? E Sim. eu fiz 3 disciplinas com ele. Eu lembro que ele falava que o professor de língua estrangeira, ele é um professor que ele tem mais desafios, porque ele Uhum. precisa fazer com que o aluno se interesse por uma coisa que a gente vai trabalhar num sistema cognitivo que já não é o nosso. Com certeza, com Então é certeza. muito desafiador, né? Então É. você dar aula nesse sentido é complicado, mas eu concordo contigo. Eu acho que a gente às vezes, né, tem essa questão. Eu lembro uma vez, eu estava com um grupo, na pandemia mesmo, eu estava com um grupo de 34 alunos, mais ou menos, e eles não ligavam a câmera. Eu ficava com a minha câmera ligada e os alunos não ligavam a câmera. Aí eu peguei, eu falei, gente, será que eles estão aí? Vez ou outra tinha um negócio no chat. E daí eu peguei e falei assim, nossa, o que é que eu vou fazer para ver se esses alunos estão aí? Eu sou geminiana, eu sou curiosa por natureza. E aí eu falei, não, eu tenho que fazer alguma coisa, eu vou fazer alguma coisa. Aí eu peguei, desliguei a minha câmera e continuei Aham. falando. Aí eu falei, os 10 primeiros que abrirem a câmera, pode passar quando voltar à aula, retirar uma barra de chocolate na coordenação comigo. Pode pegar. Helena, de repente era só câmera abrindo. Era só câmera abrindo. Olha só, Então, né? eles estavam lá. Daí, com o tempo, fui entendendo também que às vezes eles não querem ligar, né, a câmera. Sim. Tem É. essa também, né? Tem, e a gente tem que respeitar, né? E Com seguir em certeza. frente. É. Sim, eu não forço, não. Mas podemos Pode seguir, vamos seguir. passar? Pode. É que já Aí é estamos só aí no horário. pode mostrar aí também, pode passar esse é só para falar dos recursos, das tecnologias. Ah, E o esse lado lado, invisível. sim, o lado invisível dos materiais didáticos pode ir para o próximo slide. Que é assim, Helena, isso é mais para o professor, o aluno não tem, às vezes, muita consciência sobre isso. Mas todo o material didático que a gente trabalha, a gente tem que entender que ele foi elaborado, às vezes, por uma outra pessoa, que pensou naquele material baseado numa metodologia específica, ela tem uma teoria específica, então tudo isso vai estar por trás daquele material que a gente não vê quando a gente usa. Então, o que eu digo sempre é, esse lado invisível, às vezes eu vou trabalhar um exercício de para ouvir o português, por exemplo, e às vezes o professor que vai trabalhar aquele material vai falar, nossa, mas para que o professor fez isso? Não tem nada a ver. Então, no lado invisível do material, a gente tem que lembrar que tem a ver para quem desenvolveu aquele material. Sim, com E certeza. faz sentido para aquela pessoa. Então, eu sempre falo, Helena, a primeira parte que um professor que vai trabalhar com material didático tem que ler são as orientações. Tem que ver com base em que o professor fez. Não pegue o material, vá abrindo e vá trabalhando com ele. Porque aí você vai pegar toda a unidade para trabalhar leitura em português, né? A leitura em língua portuguesa. Nossa, ela fez desenvolvendo isso, mas tem um propósito ali que a gente não enxerga. Então, isso é muito importante de Sim. poder entender, né? A Não, eficácia desse lugar. não, e não só, ele tem que entender quem fez, né? Tem que ter, mas ele também pode adaptar, se ele acha que Com aquilo ali, certeza. né? Que como é um material é dinâmico, então ele também Sim. tem que ter a noção que ele vai poder adaptar de acordo com a realidade que ele está ali, né? Mas, Helena, vou te dizer uma coisa, da prática e também da época da coleta de dados do doutorado, e eu vejo isso muito hoje. Tem o segundo capítulo da minha tese, eu falo sobre as metáforas nos materiais didáticos. Eu dei 6 metáforas de acordo com a visão dos professores para o material didático. Algumas eu desenvolvi e algumas elas já tinham na literatura. Uma que já existe na literatura é entender o material didático como uma Bíblia sagrada. Eu chamei como um objeto sagrado. O professor, principalmente o professor que está em início de carreira, Sim, ele não se vê com autoridade para adaptar o material didático, porque ele não consegue questionar. Ele eu acha que o que entendo está ali é isso. o correto, que é o perfeito, que é o que tem que fazer.
Mas você, por exemplo, que trabalha, que você é coordenadora, desde sempre você tem que trabalhar essa ideia, dizer que isso não é real, né? Que isso não precisa ser assim, que a gente pode adaptar qualquer material didático, que é importante o processo de adaptação. Sim, com certeza. A gente precisa. Então, esse lado invisível do material, eu falo que é muito importante, a gente precisa olhar. Pode seguir, Helena. E aí, pode seguir também. Aí é só um exemplo que eu dei, ó, de um quiz. Outra coisa importante, às vezes o professor ele faz um quiz, ele fala, vamos usar, eu fiz o quiz em sala de aula, ele não serve mais para nada. Não. Eu sempre falo para o professor observar como uma questão avaliativa. Claro. Porque eu vejo ali, por exemplo, nossa, as questões 6 e 7, elas tiveram erro. Eu preciso olhar para aquela questão, será que ela estava bem formulada? Sim. Às vezes o problema é comigo, não é com o aluno, né? Então, olhar o material didático também como uma oportunidade de avaliação do que eu faço. Pode seguir, Helena. E é muito bom uma coisa que pelo menos eu sinto falta, até nos livros, é um material de avaliação das unidades. Você não tem isso nas unidades, você não tem isso no término do livro, mas eu acho que no término do livro não seria interessante, mas no término da unidade teria que ter uma avaliação, tanto do professor quanto do aluno, mas mais do aluno, para saber, né, da forma como a gente está aplicando aquilo, né? E o material em si, né? Mas não existe muito isso, você não encontra. É difícil. E nesse material que eu estou com os alunos na disciplina, ao final de cada unidade, tem ali as orientações para os professores, tudo, mas tem uma página que a gente deixou para comentários dos professores sobre as atividades. O que funcionou, o que não funcionou, porque com o comentário dos professores, é como vai formando uma bola de neve, né? Vai servir para outros, depois outros em outros lugares. Sim, a gente colocou isso no material. Sim. Pode seguir ali, ó. Aí a parte pode seguir também, a parte ali da reflexão, né? Aquilo que você falou ali quando você citou Mendes no começo. O que é difícil no material didático também? A gente saber o quanto de teoria e de prática eu tenho que levar. Exatamente. Né? E assim, tem gente que pensa que não tem teoria no material didático. Tem sim. Quando eu trabalho a gramática, por exemplo, ela mostra um modelo de como os autores de material didático entendem a gramática. E eles estão baseados numa teoria. Eu estou co-orientando um doutorado agora e ele está trabalhando com material didático de português e língua estrangeira, né? E o livro que ele está analisando, que ele está colocando, no viés que ele entende, é a gramática trabalhada mais como habilidade, que é aquele conceito que a Larsen Freeman defende, né? A gramática como habilidade. Então, ela não é tão expositiva, ela não tem tanta regra, mas o aluno não é sistemática. Exato. Então, a gente precisa entender. Eu tenho que ter a teoria e a prática. Pode ir para o próximo slide, que daí é o resumo disso aqui. Mas de que forma? Eu tenho que ter elas equilibradas. E isso é o mais difícil. É o mais difícil eu ter um material que ele traga teoria e prática e que isso esteja em equilíbrio. É muito complicado. Pode seguir, Helena. Ali pode seguir também, né? Isso aí seria para interagir. Fica ali depois, eles podem acessar, eles podem... E aí também era um vídeo que eu iria colocar, mas eu não vou colocar ele, porque ele tem 3 minutos, mas é a ideia de um cachorrinho que ele vai entrar numa escola de cachorro para aprender a ser um cachorro guia, e daí ele é menor, ele está fora do padrão. Mas um dia, quando chega no dia da formatura, ele não pode se formar porque ele não conseguiu. E aí ele está saindo na rua chorando e ele vê uma pessoa cega entrando numa construção. Uau. Aí ele sai e ele salva essa pessoa. E quando ele salva essa pessoa, é a ideia para mostrar o quê? Às vezes eu vou ter um material didático lindo, maravilhoso, que foi pensado para um contexto específico, mas ele não vai servir para a minha realidade. E para a minha realidade, eu vou precisar de um material que me ajude a salvar aquela pessoa numa necessidade específica quando ela precisou. Então, o resumo é esse mesmo, né? E depois, é isso aí. Depois podemos disponibilizar esse vídeo, se você quiser, sim, abaixo. Eu gosto muito dele.
E daí o último slide ali mesmo, pode seguir, Helena, que é ali meu muito obrigada, né? Se vocês tiverem perguntas, eu tenho meu e-mail aí, patricia.de oliveira-lucas@ufpi.edu.br. Fiquem à vontade para escrever, tem o Instagram aí também. Agradeço você, Helena, mais uma vez por essa oportunidade. E o Eu último que agradeço mesmo. Deixa E o quando último se... slide aí, o último é só para agradecer a Slides Go aí, né? Aham. Que eu utilizei ali, eles sempre pedem para referenciar ali, né? Mas é isso. Sim, muito obrigada, professora. Obrigada a você pela oportunidade. Sim, sim, muito interessante, principalmente para o lado dos professores, né? Para ter essa ideia de que elaborar um material didático não é um bicho de sete cabeças, mas ele Não, tem é que ter, difícil, mas não é impossível. não é impossível, tem as suas especificidades, você precisa realmente conhecer, sem dúvida nenhuma, conhecer o seu público-alvo para montar um material, né? Isso é Com uma coisa, certeza. isso é um fato, É um fato. ter noção do seu público, e isso que você falou do exemplo da banana, né? Eu gostei muito, porque você precisa trazer para a sala de aula a realidade deles, para eles Sim, fazerem essa ponte, né? exatamente. Então, isso é importante, o professor ter isso em mente, né? E, claro, a criatividade, porque a gente precisa. Tem. Tem que ter. E uma coisa, Helena, que eu falo que é sempre importante para quem quer começar a desenvolver material didático, é você manter uma padronização, Sim, para você ter um equilíbrio, né? Por exemplo, se você quiser desenvolver um material de português e língua estrangeira para trabalhar as 4 habilidades, então você tem que esquematizar para você ter realmente essas 4 habilidades no material. Porque o que acontece muito? Às vezes a pessoa gosta muito de exercício de escrita, para trabalhar a escrita, ela faz um material didático com 90% de escrita e 10% para as outras habilidades. Então, você não vai conseguir trabalhar todas a contento. Então, é sempre assim, eu vou trabalhar as 4 habilidades, então aqui, tá. Então, eu tenho que ter uma estrutura para leitura, eu tenho que ter uma estrutura para escrita, eu tenho sim. que ter uma estrutura para fala, e eu tenho que equilibrar elas. Agora, vamos supor que você esteja desenvolvendo um material didático de português e língua estrangeira para empresários na Finlândia, que vão vir para o Brasil. Então, você pode desenvolver um material que tenha foco mais na habilidade da fala, né? Claro. E na leitura, porque ele vai precisar ler, ele vai precisar fazer. Aí você pode, mas aí você tem um material mais específico. Sim, sim, sim. É porque esse equilíbrio também, às vezes, a gente não vê no material didático. Às vezes ele tem muito de uma coisa e pouco de outra. Isso aí vai muito da pessoa, né? Do profissional que está escrevendo, o que ele mais Também, gosta, não é? exatamente, não tem jeito. Mas quando a gente faz um material para ser usado assim para vários públicos, a gente tem que entender o que pode ser que o público queira e não necessariamente só o que a gente quer, Exatamente, né? Mas é exatamente. difícil, sim. É. Muito bem, professora, muito obrigada. Obrigada a você, Eu, Helena. Gratidão, viu? que isso, seja bem-vinda sempre. E quando estiver pronto o material, pode usar o nosso canal aqui para apresentar. Vamos ficar bem-vindo o material, Sim, né? muito obrigada. Muito Tá? obrigada. Vou deixar agora algumas considerações, porque nós estamos, como falei no início, na nossa Semana Cultural, né? Então, eu vou deixar alguns lembretes aqui. Nós não temos perguntas, mas como nós vamos disponibilizar, Sim, está no Facebook, depois nós vamos disponibilizar no YouTube, então quem quiser fazer alguma pergunta pode deixar nos comentários e a gente repassa para você com certeza, tá bom? perfeito. Então, eu vou fazer Vou agora. saindo aqui, então, para você fazer suas considerações, eu já Não, saio. não, não, Ah, fica não? aí, fica Tá, aí. É rapidinho, vamos terminar não. juntas. Começamos Tá, juntas, porque começamos várias vezes, né? é Mas verdade, no que bom final que deu acabou tudo certo. bem, né? Acabou tudo Sim, bem. Bem, gente, fiquem ligados na nossa programação dessa semana. Amanhã, olha o que vai acontecer, Patrícia. Amanhã
às 17h15, nós vamos ter uma oficina de forró. Olha! Com a Associação Forró Abraço Nordestino. Nós temos uma associação de forró aqui, tá? Muito bom. E vai ser tão longe o lugar, mas nós temos aí uma associação e vai ser presencial, claro, essa oficina, e na Embaixada do Brasil, no Instituto Guimarães Rosa, Helsinki, tá? Isso vai acontecer amanhã, às 17h15. Na quinta-feira, às 17h30, nós vamos ter o Clube da Leitura, estamos voltando também com o Clube da Leitura, com o Fim do Mundo, de Clarice Lispector. Então, todos são bem-vindos, e também vai acontecer no Instituto Guimarães Rosa Helsinki, que está localizado na Embaixada do Brasil. E na sexta-feira, para as nossas crianças que estudam, né, o português como língua de herança, nós vamos fazer a oficina de culinária brasileira, projeto Cozinha Sabor Brasileiro para crianças. E vai acontecer, como toda sexta-feira, acontece a oficina para as crianças, acontece no Lucan, que é no centro de Helsinki, tá? Então, também todos são bem-vindos e aberto. Está aberto a todos, tá? Um grande beijo. Patrícia, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada a você, eu Tá? que agradeço. Espero que você volte, tá bom? Com certeza, sempre à disposição. Vou desconectar. Tchau, tchau. Tchau, um beijo, tchau, tchau.